Beleza, vamos dar continuidade. Então, só para entender, aqui é a nossa máquina, né? Então as coisas elas começam a ser criadas aqui, meio que aqui que ele vai gerando conteúdo e alma para os nossos produtos. Através dessa tubulação ele entra nessa segunda máquina. Essa segunda máquina vem mais duas tubulações e aqui ele já começa a fazer uma ideia mais concreta do que será feito, produzido na nossa indústria aqui, né? Pequena indústria. Daqui para cá já vai existir uma esteira onde o produto vai ficar visível, tá? Aqui já vai começar a rolar a animação mesmo. Daqui para cá o produto vai sofrer algum tipo de alteração e também vai ficar visível isso, né? Uma outra esteira. E daqui para cá a esteira vai vir e vai levar o nosso produto para fora, tá? Então esse aqui vai funcionar o nosso maquinário. Então a gente precisa criar alguns buracos para ficar visível isso aqui no nosso projeto. Então vou aproveitar o próprio cubo que eu já tenho, vou diminuir ele e vou criar um boolean para furar esse primeiro cubo aqui, beleza? Então com os dois selecionados, deixa eu ver, já com um selecionado vou dar um boolean, cadê o boolean aqui, jogo outro dentro. Beleza, furou, mas é porque a gente tem um outro cubo aqui, ó, tá atrapalhando, tá vendo? Vamos pegar esse cubo aqui, vou deixar ele bem chato. Aí. Ok, então aqui a gente tem o nosso primeiro furo, que vai entrar uma esteira. Aqui a gente vai fazer um outro furo, então vou aproveitar esse mesmo cubo, dar um boolean. Deixa eu diminuir um pouquinho, diminuir aqui, diminuir aqui. Ele tem que vazar para fazer o furo, né? Ficar vazado. Ok, tem um furo. Acontece a mesma coisa, a minha peça ali está atrapalhando um pouco. Beleza, não vai dar pra ver. E aqui eu preciso fazer um segundo furo. Né? Porém, se eu criar um outro cubo aqui, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Porque o Boolean ele entende como dois objetos. Assim como o Pathfinder. O Pathfinder ele funciona assim como o Pathfinder, né? Ele precisa de dois objetos para um ser a máscara do outro. E aqui nós temos três objetos, então não funcionaria. O que eu preciso fazer? Esse aqui é o meu primeiro objeto, né? Que vai ser o furador. Eu preciso que um outro objeto que vai servir como esse propósito de furar seja filho dele. Entenderam? Então, ó, o que eu fiz? Dupliquei, né, ó, voltei aqui. Dupliquei esse objeto aqui, defini onde vai ser o furo dele. Por exemplo, aqui. E jogo ele como filho do primeiro. E era pra funcionar, não funcionou. Não sei por quê. Tá, mudei aqui. Eu mudei aqui, a parada funcionou. Ó. Tava aqui, né? Coloquei aqui. Ok. O bullying é justamente para facilitar, tá? Não impede que vocês façam isso na mão mesmo, estudando isso. Tá, funcionou. Vamos para nossa última máquina, fazer o furo dela também.
Cara, me incomodou isso, hein? Tá vendo que perdeu a estrutura da peça? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Botar o bule normal. Tá? Agora ele voltou a estrutura. E eu vou criar um segundo bule para fazer esse segundo furo. Eu acho que vai ficar melhor. Então eu vou criar um outro bule. Esse bule eu vou criar um outro bule com o Alt apertado para não se perder aqui. Aí. E esse segundo cubo vai estar junto. Trocar a ordem. Aí. Agora sim. Agora eu montei a estrutura e tem os dois furos. Coloquei um bule dentro de outro bule. Deixa eu fechar aqui. Ok. Vou criar aqui agora meu furo da segunda máquina, da última máquina. Máquina 4. Vou criar aqui o bule. Deixa vazado. Beleza. Pra minha referência tem algumas coisas aqui no meio, mas por enquanto eu não vou fazer não, tá? Vamos só criar agora as esteiras e botar elas em funcionamento. Vamos lá. A esteira, antes deixa eu organizar isso aqui, né? Deixa eu selecionar tudo que é da máquina 1. Menos isso e isso. Menos isso. Menos isso. Menos isso. Tudo que é da máquina 1, vou dar um Alt G. E essa aqui vai virar minha. Na verdade, esse aqui é 1, 2, 3, né? Máquina 3. Tudo que é da máquina 2. Inclusive os canos. Deseleciono o cubo, deseleciono o plano. Alt G. Máquina 2. Tudo que é da máquina 1. Menos o cubo, menos o plano. Tá? Um parafusinho fora aqui. Beleza? Alt G. Máquina 1. Tem uns nodes aqui. Não sei o que é. Tá. Isso é da máquina 1. Que é essa organização, tá? Eu não estou fazendo nada novo, não. É um pincel esse aqui, ó. Eu consigo aumentar e diminuir ele pelo cochete. Ah, 3 eu já tinha organizado. Valeu. E a 4. Alt G. Máquina 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Vamos criar a esteira. Então a esteira ela vai vir daqui e vai passar para essa segunda máquina aqui. Na verdade eu vou criar dois tipos de esteira, né?
Então, com o retângulo, eu vou criar a primeira esteira. Note que eu vou ligar um rounding aqui para rotacionar ela. Rotacionar não, criar um arredondamento ali nas bordas. Beleza? Agora eu vou criar o que vai ser a nossa... Na verdade a esteira de fato, né? As esteiras dela. Como se fossem os pedaços da esteira, as pás dela. Tá vendo que eu criei um cubo. Um pouco menor. Agora atenção que eu vou criar um cloner com isso. Então com Alt eu vou clonar. Esse cloner ele vai ser um mold object. E o objeto, que é este aqui, vai ser o meu retângulo. Bom? Então o que ele fez? Deixa eu até puxar para fora aqui para vocês entenderem. Por enquanto ele está bem zoado, a gente vai ter que alterar, fazer algumas alterações aqui. No cloner eu vou trocar de count, distribution, count para even. Em transformer eu vou alterar a posição das esteiras, aqui 90 graus e menos 90 graus. Então o que ele fez? Ele usou o meu objeto retângulo para fazer os clones. E aqui em count eu vou definir o número de cópias. Legal que eu consigo alterar também o tamanho da esteira ainda. Smooth rotation aqui vai ficar melhor. Smooth rotation. Beleza. Vou voltar. Vou deixar a esteira aqui, vou finalizar ela aqui e depois eu volto. Então vou aproveitar a minha estrutura do retângulo, eu vou duplicar ele. Vou deixar ele um pouquinho menor. Tá, o segundo retângulo, né? Vai ser como se fosse a nossa estrutura mesmo da esteira. Vou extrudar ele. Jogo pra cá. Homograph, extrude. Então, no segundo extrude, que é a profundidade, deixar pra cá, vai extrudar até passar pro outro lado. Ou não, só extrudar. Aí. Beleza, só para não ficar vazado, né, a esteira. Eu vou criar aqui um cilindro também. Para simular como se fossem as rodanas da nossa esteira. Beleza. Ok. Com o cilindro eu vou dar um cloner.
Esse clone vai ser em X. Quando a esteira estiver mexendo, vai simular que são as roldanas que estão mexendo, tá? Vou agrupar isso. Alt G. Essa é a nossa esteira. Esteira. Esteira que fala? Acho que é, né? Ok. Um pouco menor. Beleza. Esteira 1. Vou aproveitar aqui ela pronta e já vou fazer esteira 2. Tem que ser um pouco maior essa, a máquina 3. Olha aí. Acho que é isso aí. Vamos ver, depois a gente vê se vai funcionar. Ok. Ok. Puxar essa tubulação aqui para trás. Depois a gente vai pôr uma câmera e vai mudar o modo como a gente está vendo a perspectiva. E a última esteira, queria fazer um pouco diferente. Queria que ela fosse interna assim, no nosso objeto. Por isso a gente tem que dar uma pequena afundada aqui no nosso cubo. Pessoal, vocês descobrem que é difícil fazer e falar ao mesmo tempo, tá? Então às vezes eu dou uma engasgada aí, fica meio zoado. Mas acho que vocês vão entender. Ok, eu vou usar um boolean aqui. Para afundar. Criar essa máscara. Um filho do outro. Nossa plataforma. Então eu vou criar um boolean. Não sei porque não tá rolando esse boolean, cara. O boolean é bem zoado mesmo, né? Você deve ter percebido isso. Vamos fazer um de cada vez mesmo, igual ao outro. Então, ó. Um boolean foi criado. Tá? Com esse boolean eu vou gerar um outro boolean. Eu vou colocar o primeiro boolean dentro dele e mais o cubo. Inverter a ordem. Pronto. Aqui eu vou dar um hide new edge para esconder as linhas novas. Hide new edge. Beleza. Então a nossa segunda esteira vai vir aqui, ó. Faltou criar um cubo aqui também para o nosso plano. Um boolean. Um boolean. Não deu porque na verdade é um plano, isso aqui não é um cubo. Certo, deveria ser um cubo. Vamos criar um cubo aqui então. Cubo que vai aparecer um plano.
Entra o cubo, sai o plano e pronto. Aqui. Beleza. Então essa aqui vai ser a nossa segunda esteira. Tá quase finalizado aqui, tá? Nossa segunda esteira. Vamos lá, vou criar deixa eu só me achar aqui. Máquina 1 vai descer aqui, vai fazer isso aqui. Vamos lá então. Uma linha, aperto o ESC, pego o pontinho, duplico até aqui, né? Desço e desço. Passo pra cá. Eu acho que é isso aí, hein? Beleza. Ok. Aqui. Beleza. Aqui. Botão direito. Dá um pequeno chamfer, tá? Para ter um caimento ali das nossas peças. E vou criar uma esteira da mesma forma que eu criei a outra. Então eu vou até aproveitar. Cadê ela? Esteira 1, o cubo do cloner. Não. Vou clonar eles de novo. Graph Cloner. O modo vai ser em Object e o meu objeto vai ser a minha spline. Tá? Clico no Clone, Object, arrasto a minha spline para lá, troco para Even, provavelmente vou ter que trocar a angulação 90 graus e adiciono um count, o número de cópias da minha esteira. Aqui ele ficou um pouquinho fincado, né? Deixa eu diminuir também o tamanho da esteira. Beleza. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho das pás também. Vai ficar mais fácil de fazer o objeto funcionar. Beleza? Então, praticamente montada a minha máquina. Vou criar aqui uma paleta de cores. Vamos lá. Azulzinho. Verde. Branco, esse branco. Mister azul. Opa. Mister azul. Máquina verde. Detalhes amarelos. Opa. Tá. Ficar por aqui. Detalhes amarelos. Tirar as linhas para ver melhor. Os canos.
azul, azul. Devia ter feito isso antes de agrupar, isso é mais fácil. Verde aqui, cinza aqui e verde aqui. Verde aqui. Os canos azul, azul, cinzinha, cinza, cinza, cinza. Aqui também vou fazer o acabamento cinza. Aqui vai ser amarela. Cinza, esteira azul. Chato, né? Esteira azul. Os pininhos também azuis. Essa aqui vai ser roxita. Opa. Devia ter pintado antes também, duplicar, né? Cinza. Outra cor aqui, ó. Beleza. Acho que meio que é isso. Eu vou criar uma câmera para deixar isso aqui mais isométrico já. Então vou criar uma lente por uma 300mm, ficar bem isométrico. Falta pintar esses canos aqui. Esses também. Eles.
Beleza, então não funcionando ainda, né? A gente vai começar a ligar, começar a animar as coisas agora. Vamos só renderizar pra ver como tá. Ok, vou criar aqui um estúdio HDR. Bem difuso. Ligar o Global Illumination. Dar uma olhada. Beleza. Tá bem simples, mas está ok. Vou começar a animar agora, tá? Vou dar um pause aqui e vou para a próxima aula.